Turma, primeiramente, boa noite a todos. Realmente sejam bem-vindos. Nossa primeira aula da formação de Autometax Mastery. Serão 6 semanas aqui de acompanhamento. Bem, qual que é a nossa primeira... A gente vai falar um pouquinho nessa primeira aula. A gente vai falar um pouco do histórico da SAP, da onde ela surgiu aqui como esse slide. Vamos falar um pouco da situação atual. Vamos falar um pouco de S/4HANA. Normalmente, esses pormenores, S/4HANA, integração, a gente deixa muito para o final do treinamento, mas nos últimos que a gente fez, principalmente nos treinamentos em company, nós percebemos que é uma dúvida já grande que as pessoas vêm para o treinamento, entender o que é diferente, o que não é, o que serve, o que não serve. Então, o foco principal hoje é falar de dar todo esse contexto SAP para vocês. Então, é, desde o que é o S/4HANA, quais são os módulos de implementação, quais são os produtos da SAP fiscal, qual é o calendário, o cronograma, o que está acontecendo no mercado, como a SAP se posiciona no mercado, por que que ela mudou de versão, quando que ela mudou. São muitas informações que a gente recebe dúvida de maneira rotineira, seja por direct, seja nos WhatsApp, seja, né, nos treinamentos que nós fazemos. Então, a gente resolveu nessa primeira aula dar toda uma introdução e também a introdução ao JB Tax ali. E aí, na segunda aula, a gente vai entrar em toda a estrutura de cadastros. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, trazer isso para vocês saírem daqui já hoje, amanhã, com a possibilidade de discutir até com uma consultoria, uma implementação, com seu superior, com esses conhecimentos que vocês vão sair daqui hoje. Então, essa é apenas nada mais é do que uma empresa de tecnologia, lá que nasceu na Alemanha em 1972. Então, são mais de 40 anos, 42 anos, efetivamente. 42 não, estou falando de 52 anos na prática. Então, ela sai de um patamar de uma empresa regional e hoje é uma empresa líder, podemos dizer assim, no seu segmento de maneira global. Então, o foco dela são negócios corporativos. Iniciou toda a parte de segmentos de indústria inicialmente, mas hoje ela está em diversas frentes, inclusive ano após ano ela acaba comprando outras empresas de tecnologia e integrando o seu quadro de produtos dentro do formato. O principal produto dela, então, é o RP. Opa, não atualizei esse número aqui, mas são 105 mil funcionários. Nos próximos slides está atualizado já. E o sistema integrado é o maior sistema bem empresarial do mundo. A gente vai falar um pouquinho dos números dele. A ideia do ERP é que ele integra todos os departamentos de uma empresa, desde engenharia, produção, compra, venda, fábrica, qualidade. Eles devem, RH, né, apesar de muitas empresas não usarem o módulo de RH do SAP, o módulo HCM, tem a solução para RH, tem solução para SuccessFactors, que é uma solução para CRM, para a parte mercadológica. Tem diversas soluções ali que a SAP integra. Então, gerenciamento de despesas, tem alguns módulos que a SAP vem comercializando à parte, comprando atualmente. Mas o foco principal nosso é o RP, como ela funciona. Então, quais são os dados aqui da empresa no mundo? Então, ela está em 99 das 100 maiores empresas do mundo. Se a gente pegar a lista da Forbes, lá das 100 maiores empresas do mundo, 99 delas rodam SAP. São mais de 105 mil colaboradores envolvidos, 24 mil empresas parceiras, e ela fechou 2023 com 31 bilhões de euros de faturamento. Então, só para você ter uma ideia, em 2022 foi 29,5 bilhões. 23 ela aumentou ali 2 bilhões de euros de faturamento. E a previsão para 24, perdão, para 25 é chegar em 37 bilhões de faturamento. Então, valores expressivos e grandes. E de uma audácia também que ela vem praticando aí no mercado em relação à atualização para o S/4HANA. A gente vai falar um pouquinho dela. É uma empresa que é a número um de software no índice de Dow Jones já há 16 anos. Então, tem muito o que expressar, o que falar. Como que ela movimenta e o que ela movimenta? 87% de todo o comércio global são processados por clientes SAP.
78% de vendas de alimentos no mundo são processados por clientes SAP. 82% da fabricação de dispositivos médicos são de clientes SAP. E as empresas que são clientes SAP giram nada mais, nada menos do que 80% do PIB mundial. Então, são realmente números expressivos para a área, para o mercado como um todo. Por isso que todas essas atualizações, todas essas mudanças, todas essas novas tecnologias geram tantas oportunidades. E também são muito caros. Então, você tem um mercado profissional que conhece SAP, ele tende a ser bastante valorizado. Profissional da área fiscal com SAP, então no currículo vai ser ainda mais valorizado. A gente vai bater um papo também ali do decorrer da aula e das próximas aulas também. Como que você pode atuar? Qualquer pessoa pode atuar no mercado SAP? Quais são as possibilidades? Então, quem domina e quem usa SAP sai na frente. Então, pode trabalhar em um dos 425 mil clientes SAP ao redor do mundo, que estão localizados em mais de 180 países. Pode trabalhar, como eu já trabalhei, em um dos 24 mil parceiros da SAP, em 140 países. Pode ser um dos 105 mil colaboradores ao redor do mundo. Não tem muitas, hoje com home office, muitas frentes estão em qualquer lugar do mundo efetivamente. Ou pode também fazer como eu fiz, montar sua própria consultoria SAP e ser um parceiro SAP. Eu então passei por usuário, trabalhei em um cliente SAP, depois trabalhei em uma consultoria e hoje tenho a minha consultoria. São diversas oportunidades. O SAP tem uma curiosidade que todo mundo acha, é muito difícil, é muito engessado, não sei SAP e não vou saber nada, eu vou entrar numa empresa sem saber nada, fica com medo de colocar isso para frente, mas eu trago uma dica para vocês. Cada empresa tem o seu SAP, não tem jeito. Tem uma entrevista, depois eu posso até compartilhar o link dessa entrevista ali no WhatsApp para vocês, um, um profissional da própria SAP. Ele até comenta, fala, ó, existe uma possibilidade de com a reforma tributária no Brasil, a SAP não disponibilizar uma nota técnica, uma SAP Note de estrutura, mas sim uma nota técnica, uma SAP Note informativa, dando os locais aonde ela vai abrir para poder fazer as alterações para a reforma tributária. E por que isso? Porque as empresas personalizam muito o seu ambiente. Então, você está na empresa A, a gente brinca, às vezes a gente vai contratar consultor, alguma coisa assim aqui, e a gente pega, de repente, já aconteceu comigo no início do ano passado. Fui contratar um consultor e ele falou que ele tinha ali 12 anos de experiência como módulo MM. Então, você acha positivo, nossa, 12 anos de experiência, o cara deve saber de tudo e mais um pouco. Só que esses 12 anos foi na mesma empresa. Então, ele era especialista no módulo MM para aquela empresa. Quando ele se depara com o mercado com um monte de atualização, um monte de mudança, um monte de processos e até de versões de SAP diferente, ele não era mais especialista. Então, a gente tem esse requisito, então não tira o medo da pessoa. Você vai entrar, você está numa empresa A, vai trabalhar na empresa B, não necessariamente você vai ter a mesma forma de trabalho, os mesmos acessos, a mesma estrutura, os mesmos processos. Então, não se intimidem de repente querer mudar de empresa, ficar com receio de não saber do sistema, etc e tal, porque não vai adiantar, assim, cada empresa vai ter seu processo. Por outro lado, quando a gente fala de Automn Betax, é bem interessante porque, independente se a empresa está no ECC, está no S4, falando de J1 Betax, de parametrização, de configuração, a estrutura é praticamente a mesma. Praticamente. Quais são as exceções? Algumas empresas usam a versão J1 Betax fiorizada, né? Já falar o que é Fiore daqui a pouco, mas no mais é configuração, a estrutura é muito semelhante. A gente tem tabelas processando melhor, numa nova estrutura, mas com os mesmos dados. Então, vocês podem ficar tranquilos nessa parte. Às vezes falar, pô, o Vinícius me perguntou que versão que eu tô, o que alguém vai ensinar, então pode ficar tranquilo ou tranquila. Isso não vai ser um ponto de problema. Outro ponto importante é que a gente já vai acabar não abordando aqui, então vocês já devem ter ouvido isso no workshop,
no presencial, no online, ou em alguma aula de quem é da assinatura da plataforma, a gente não aborda Z. Então, tudo que começar com Z, ou até mesmo com Y, tende a ser algo desenvolvido, muito provavelmente. Isso vai ser exclusivo para você. A gente não vai conseguir tratar aqui durante o treinamento. Qual que é o cenário atual? Como que está para o mercado brasileiro, então, o SAP? Só 17% dos clientes SAP, nós temos no Brasil 15 mil clientes, só 17% desses 15 mil clientes já migraram para a nova versão. Ou seja, 80, é 17 alguma coisa, 17,9 se não me engano. Então, 82,1% das empresas clientes SAP no Brasil não migraram para a nova versão. E dessas que não migraram, 48% delas entendem, pretendem fazer essa migração nos próximos 2 anos, quando a gente está na iminência da reforma tributária. Então, um ponto bastante interessante que vai faltar mão de obra para tudo quanto é lado. Então, vocês que vão entender, vão participar. Pô, Viz, meu conhecimento vai me ajudar onde? Vai te ajudar no projeto, vai te ajudar nas demandas internas, vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar numa migração. Tem várias frentes de informações que você vai ter aqui, e isso fatalmente você vai ter um maior entendimento ali para frente. Então, a gente tem bastante trabalho daqui por diante, e sem dúvida serão bastante situações aí para vocês se atualizarem. As empresas que não migraram, elas não migraram por bastante dor, bastante desenvolvimento, por estruturas. A própria forma de migração ela é um problema. Então, já comentou isso no workshop, mas eu volto trazendo aqui. Nós temos basicamente três possibilidades de atualizar o SAP. A primeira que a gente chama de Greenfield, ou seja, instalo o SAP do zero, com novas configurações, com novos projetos, o mais standard possível e dou sequência à implementação. Para quem isso serve? Para cliente novo ou, no máximo, para empresas de serviço. Quando você migra para a indústria, para comércio, são tantos dados, tantas integrações que não funciona o Greenfield. E aí você tem as outras duas possibilidades, que são o Brownfield, que é a migração completa. Eu pego tudo que está no ECC e coloco no S/4HANA. Isso traz alguns problemas. Vamos comparar aqui com um carro. Imagine que eu tenho, sei lá, vamos falar um carro mais desatualizado. Imagine que eu tenho um Vectra da Chevrolet que saiu de linha lá em 2012. Só que eu melhorei motor, eu melhorei capacidade de refrigeração, fiz um monte de melhorias no motor dele, mas ele é um carro de 2012. Eu compro um Fiat Pulse, atual zero. E eu pego esse motor do Vectra de 2012, mas está customizado, está melhorado, está cheio de coisas, e coloco para funcionar no Fiat Pulse. Essa é a comparação da gente fazer uma migração brownfield. Ah, Vinícius, qual que é a vantagem? Imagine para esse dono desse Vectra que ele já gastou dinheiro em acessórios, investiu, gastou tempo para poder alinhar, fazer tudo funcionar, essas melhorias, e ele não quer perder essa capacidade, não quer poder perder essa potência, senão ele entende que ele vai perder relevância no mercado ou não vai ser mais competitivo e assim por diante. Só que você trazer essa analogia para o SAP, tem diversos problemas. Você vai estar trabalhando com processos retrógrados, com desenvolvimentos que não obedecem às boas práticas atualizadas, com desenvolvimentos ruins, muitas das vezes, com tabelas que não fazem mais sentido. Um exemplo, antigamente, na versão do ECC, não tínhamos campo para informar se o cliente era ou não simples nacional. Isso, às vezes, era colocado no setor industrial ou criado um campo customizado para ele. E hoje não. Hoje no S/4HANA você tem um campo para falar qual que é o regime tributário, seja do cliente, seja do fornecedor, e acaba otimizando muito o fluxo de trabalho. Então, são essas dificuldades que as empresas enfrentam no dia a dia e vão enfrentar ainda mais. Por quê? Aí vem o segundo trabalho, é o valor da consultoria, são valores expressivos. Então, a gente que está aqui do lado de cada consultoria,
Eu sei o quanto que a minha mão de obra é cara, eu tenho que justificar isso num preço para o meu cliente para que consiga manter a qualidade. Só que, por outro lado, para o cliente é sempre um investimento muito caro, muito alto. E quando as empresas falam de investimento, CAPEX ali, elas precisam calcular um ROI. Então, quanto que esse investimento vai trazer de oportunidade no meu negócio? E a gente vê que não é muito. Muito pelo contrário, o ROI é bem pequeno ou ele é muito longo, muito extenso para trazer alguma oportunidade de benefício. Mas que a consultoria vende, que a SAP vende, e aqui vai ser tudo mil maravilhas. E aqui a gente dá para falar um pouquinho da verdade. Então, o S/4HANA nada mais é do que a nova versão da SAP. E a gente coloquei nova, a gente vai falar por quê. Essa versão não é tão nova assim. Então, ela trouxe mudanças significativas na estrutura de banco de dados, principalmente em virtude do que o banco de dados anterior era oferecido por concorrente. Então, como que funcionava a SAP na versão ECC? Ela não tinha o banco de dados próprio, não era dela. Ela tinha a camada de processamento. Mas onde as informações eram armazenadas, em muitos casos era até de concorrente. Então é comum até hoje ter empresas que o banco de dados é Oracle e o sistema ali que é processado é SAP. Só que a Oracle é uma concorrente da SAP. Então, esse é um dos pontos ali de curiosidade e fez a SAP olhar por isso. Peraí, eu estou dando mercado para um concorrente meu, porque se o concorrente meu tem todo o banco de dados, se esse cliente quiser mudar para o Oracle, por exemplo, ele só vai mudar o front-end, porque o banco de dados está tudo guardado lá. Obviamente, a gente está falando num formato muito simplista aqui, mas era um risco. E outra oportunidade era de ganhar efetivamente dinheiro. Então, ele trouxe um banco de dados novo da própria SAP, que é 6 vezes mais rápido. E aí, agregou a isso novas funcionalidades, novas integrações, e até mesmo uma interface ali para o usuário diferenciada, chamada de Fiori, com a possibilidade de outras empresas desenvolverem aplicativos para rodarem nessa nova interface. Então, trouxe, obviamente, melhorias, oportunidades, mas o principal ponto é que o banco de dados antigamente não era de sua propriedade. Então, essa nova versão ela é de 2015. E desde então, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, saíram versões novas, ano após ano. E ela diz que agora, a partir de 23, a partir de 23, 24 não teremos nova versão e só teremos nova versão a partir de 2025. Mas tem um fato curioso também em relação a essas versões. Diferentemente do ECC, que dura muitos e muitos anos, é, o S/4HANA ele não tem uma longevidade no suporte para aquela versão que está instalada. Então, a cada 5 anos, a versão do S/4HANA é atualizada. Então, se a gente for pegar empresas que mudaram lá no início, no hype ali da nova versão, se elas não podem estar mais na versão inicial agora, porque ela já venceu o suporte. Então, a cada 5 anos. Então, se a gente pegar 15, 16, 17, 18 e agora 19, são versões que estão vencendo. O 19 está vencendo e até 2018 venceu. O cliente não tem mais suporte para essa versão. Então, é um ponto de atenção, porque imagina, eh, bem, se as empresas estão demorando tanto para atualizar a versão desse DCC por S4, imagina também o trabalho que vai ser para atualizar a versão do próprio S4. Tem que fazer teste de regressão, tem que fazer um monte de coisa necessária para atualizar. Essa app indica o quê? Cria processo automático de atualização. E a gente sabe que não é tão simples assim, criar um desenvolvimento para automatizar teste, principalmente na nossa área. Então, é onde a gente mais ali tem problemas de maneira contínua. Falando de S/4HANA ainda, falei 3 versões aqui, mas aqui são 3 formas de instalação. É 2 versões basicamente, que qual que é o ponto, tá? A SAP muda de nome toda hora. Então, eu tenho o S/4HANA natural e tenho agora o S/4HANA Cloud, que também era chamado por Public Cloud. Então, dava essas divergências ali efetivamente. Por quê? O S/4HANA Public Cloud é como se fosse um pocket. Ele é um sistema pequenininho, muito limitado, e para empresas muito específicas, principalmente empresa de serviços. Falando do Public Cloud, por exemplo, não existe JB Tax nessa versão. Ela só trabalha com motor de cálculo externo.
O S4HANA normal, vamos dizer, o habitual, é a versão que a gente pode ter a instalação on-premise, N-premise, ou ainda o RISE with SAP. E aí também vem, quando a gente fala de nomenclatura do SAP, começam as dores, né? On-premise e N-premise. Nada mais é do que você compra a aplicação e instala onde quiser. Então, eu quero instalar num servidor físico. Eu tenho aqui um centro de processamento aqui, um CPD, que tem meus servidores. Eu quero instalar essa aplicação nesses servidores. Eu posso? Posso. Eu quero instalar no servidor na AWS, na Azure, na Microsoft, né? Esqueci o nome agora. Eu posso instalar onde eu quiser essa aplicação e ela é minha. Então, é uma forma de eu instalar e que as empresas estão seguindo. E tem o famoso Review SAP, que é nada mais é do que uma nuvem privada da própria SAP. Então, e qual que a SAP quer vender? A nuvem. Por quê? Porque ela vai ganhar nas licenças, ela vai ganhar na mensalidade do uso da nuvem, e se ela aumentar o preço, o cliente vai estar vendido, ele vai ter que pagar esse preço. Então, quando a gente vai fazer conta para uma implementação, para um entendimento de como que a gente vai fazer a migração, isso precisa ser levado em consideração. Qual é o custo efetivo que eu vou ter ao longo dos anos, a depender da versão. Eu já comentei isso algumas vezes, mas tem aí o mercado das conversas de corredor, podemos dizer assim, a SAP sequer paga comissão para quem vende a versão on-premise. Então, ela está totalmente focada em vender a sua nuvem privada para os clientes. Então, é um ponto de atenção. Aí ela vende o BTP, vende um monte de melhoria, um monte de coisa, que a gente vê que os consultores na prática, no dia a dia, acabarão refletindo um resultado positivo. É isso que acaba acontecendo. Quais são, então, as soluções SAP para a área fiscal? A gente tem o GRC, e aí, com o título de curiosidade, a primeira versão do GRC é 1.0 lá de 2008. Depois a gente tem a versão 10.0 de 2010, a mensageria mais antiga. Mensageria quer dizer o quê? Eu faço comunicação com o governo, basicamente, seja para inbound, seja notas de entrada, ou para outbound. E ali ele tem as automações, as melhorias, para poder escriturar nota ou emitir nota, mas é um sistema complexo, podemos dizer assim. Aí, se vocês quiserem colocar no chat aí quem usa de GRC para a gente ter uma ideia, uma informação, mas é uma das soluções SAP. A gente tem o TDF, que desde 2012 é existente, o Tex, nossa, eu esqueci o D, é Framework Tex, e Declaration Framework. É um sistema que foi trago pela SAP lá em 2012 para substituir, para ter uma solução fiscal, tributária, de reporte ali fiscal, que a SAP disse que duraria de eterno, que não iria mudar. E aí, já em 2019, tivemos a surpresa vindo a CR, mas que a SAP disse que seria um escopo global, não seria nada tão localizado. O ECR não acho que fiquei sabendo de um cliente ou dois que instalaram o ACR no Brasil, até porque o próprio TDF demorou a engrenar, e até hoje não engrenou tanto. E aí, em 2019 ainda, já muda de ACR e vira DRC, Document and Report Compliance, que falaram também que seria uma solução diferenciada, que ia ter alguma coisa de nota fiscal ali, mas não ficou muito claro quando ela vem aqui, o ano passado, e ela chama de DRC Inbound Outbound e DRC Statutory Report, ou seja, seria uma solução única para mensageria e para reporte fiscal. Qual é o problema? Tem empresas que estão implementando no TDF há muito tempo. O TDF precisa de duas soluções. O TDF ainda não gerou ROI para as empresas e agora a SAP está falando que a versão vai sair. E o GRC também está limitado. Então vamos falar de limitações ali, impactos para o SAP futuro. O ECC, na versão do HP 6 até o HP 8, ele vai até dezembro de 2027 o suporte. Passou disso, você pode contratar um suporte estendido até 2030, mas é mediante pagamento. E até lá, em tese, todas as empresas teriam que atualizar para o S/4HANA. E existem empresas que não estão no HP 6, no 7, no 8. Elas estão no HP 5. Para uma empresa dessa migrar para o S/4HANA, ela precisa fazer um projeto de atualização do EHP para o HP 8,
E aí sim, no HP8 ela poder migrar para o S4HANA. Então, olha como isso é complexo. TDF, que foi a grande surpresa aí que saiu nos últimos meses. Suporte até dezembro de 2027. Sem suporte estendido. E a maior surpresa de todas que veio esse ano também, o GRC só vai ter suporte até dezembro de 2025 e não vai ter suporte estendido. Então, são esses impactos. Então, as empresas estão bastante, podemos dizer, reticentes, assustadas, apreensivas, porque é um alto investimento. Eu fiz um trabalho o ano passado, um ano retrasado para um cliente, a gente escolher as soluções fiscais ali para ele, desde a própria solução da SAP, que o global tenderia a exigir que fosse uma solução da SAP, até as soluções de mercado aqui brasileiro. E quando a gente fala de uma solução TDF mais alguma outra solução, porque o TDF não entrega todas as obrigações acessórias, assim como o DRC também não, então pega as estaduais ali, algumas obrigações ali não funcionam, o investimento no TDF mais numa outra solução em conjunto está na casa de 5 milhões de reais. E eu não estou falando nem no projeto de atualização de migração de versão, só a implementação de uma solução fiscal. E aí junta esse gasto, mais uma mensageria, troca do GRC, mais uma migração, a gente está falando de gastos que vão superar 10 milhões de reais. Se tudo der muito, muito certo. E quem sabe que quem estiver aqui ouvindo a gente sabe que infelizmente nem sempre tudo dá certo. Muito pelo contrário. A gente tem bastante dificuldade no dia a dia em fazer com que o projeto ele ande na medida e na forma que nós esperamos. A implementação que eles entendem ideal de tempo do S4HANA está na casa de 9 meses. Mas eu, Vinícius, ainda não peguei uma implementação com menos de 12 meses. O que eu peguei é mais rápido, o que eu peguei foi 13 meses. Eu não vi ainda funcionar uma implementação rápida dentro desses 9 meses. Então, se a gente está falando que para a reforma tributária nós teremos, na prática, vamos falar de SAP, de nota técnica, né? Que tem as notas técnicas desse ano para documentos fiscais eletrônicos e nota fiscal eletrônica. A gente está falando que a gente tem basicamente 12 meses para subir. E aí veio as dúvidas no grupo ali que eu respondi hoje, inclusive. E a gente tem, se tudo der certo com o PLP, for para 2026, a gente está falando de 14 meses para termos a reforma tributária em vigor. Então, as empresas que tiverem atualizando SAP, tiverem que atualizar para o S/4HANA e reforma tributária, tudo no mesmo caminho, vão sofrer bastante. Conversando com uma pessoa da SAP, ela me afirmou que as melhorias para a reforma tributária viriam primeiro para o S/4HANA, para depois vir para as demais soluções. Mas isso é um contraponto em relação à informação que eu dei agora há pouco para vocês de um vídeo que eu assisti. Isso também é o contraponto da realidade que a gente vê. Então, quem tem DRC, por exemplo, as últimas notas técnicas foi a última mensageria a receber atualização. Então, isso também é um ponto de problema. Na prática, as empresas que não atualizaram o S/4HANA terão bastante problema daqui para frente. Pessoal, sobre efetivamente o S/4HANA, alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar tranquilos? Ô Vinícius, estando, é, no caso do TDF, ele só não vai pegar obrigações municipais? Ele precisa de um complemento para as obrigações federais e as estaduais. Ele não. as- a federal só tem uma, que ele atende, que é o ECD. CD contribuições? É, ele pega, ou contribuições ele pega, mas para atender todos os requisitos dos SPEDs, do SPD fiscal e dos municipais, ele precisa de uma ferramenta adicional. O que a SAP fala é que com a reforma tributária, como vai estar tudo no ambiente nacional, ela vai atender 100%. Mas muita empresa imagina que está investindo em dois sistemas. Então, sempre vem o Tax One com TDF, vem o Sovos com TDF, vem o Syncro com TDF, para poder ter o processamento. Ou as empresas migram para uma versão instalada, embarcada na SAP, como um Guepardo, como o Fortex da Seidor. Entendi.
Hoje em dia a gente vê muita gente reclamar, né? Tanto Texoa, TDF, seja o que for, né? Eu acredito que tudo isso seja, não sei, a correria que a gente vive na implementação dos projetos, porque todas as ferramentas são boas desde que seja bem implementada, né? Sim. É, assim, eu nunca coloco muito na condição, a ferramenta é boa ou é ruim? Eu sempre coloco assim como alguém me pergunta. Primeiro, qual a sua necessidade? Qual o seu tamanho? Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem um volume mensal de processamento de cupom fiscal e tem que migrar para dentro da solução fiscal de 5 milhões de cupom fiscal por mês. Caramba, Essa empresa precisa de uma solução muito robusta, concordo, tá? entendeu? Porque senão qualquer solução menor, ou com uma solução que tem que ser integrada, que tem que ter um É job que verdade. processa no meio da noite, não vai funcionar, entendeu? Agora não, eu tenho uma empresa de bens de capital ou uma trading que eu emito 50 notas mês. Tudo bem, essas 50 notas dá 1 bilhão de faturamento, mas são 50 notas. Eu preciso ter um sistema robusto? Não preciso. Eu consigo com um sistema mais simples, com uma integração um pouco mais longa e, obviamente, um sistema mais barato atender. Então, acho que essa é a primeira análise. Aí, a segunda vez que você disse, não adianta eu ter uma Ferrari se eu não sei dirigir Ferrari. Mas é o que acontece hoje, né? Agora, assim, pensando no que você falou, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É, como essa empresa, ela movimenta, né, um volume muito alto, então é mais viável ela pegar uma implementação que seja tipo um Guepardo, que seja direto no SAP. Sim. E aí vem a dificuldade normalmente. Primeiro, o Guepardo é estupidamente caro, ele está a preço de TDF, pau a pau. Eu tenho um parceiro agora que é atualizado da Guepardo, até consegue um preço bem menor, mas é caro ainda. E a outra dificuldade é a exigência global. Eu quero a solução da SAP embarcada. Assim, E aí, assim, lá fora faz sentido, lá fora o custo-benefício é legal, só que aqui não é. Infelizmente, aqui acaba não sendo. E isso é um problema. Acaba acontecendo bastante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um dado aqui que eu esqueci de colocar até na. Esqueci não quis colocar na apresentação, mas só para contextualizar, 68% das empresas possuem um número elevado de customizações. E dessas, 74% dela fala que a customização está diretamente relacionada ao core do negócio. Ou seja, se eu mexer nessa customização, eu tenho impacto no meu processo core da empresa, nas minhas vendas, na minha personalização, na minha logística, etc. Então, e 22% diz que a quantidade de desenvolvimento é média, de médio impacto. Então, se a gente somar os 70, 68 ali com os 22, a gente está falando de 90% das empresas tem impacto significativo de customização. Então, é um dado interessante. Aí a gente volta um pouquinho falando ali TDF, DRC, que é o DRC veio falando, não, agora a gente atende município. Só atende município de São Paulo e Rio de Janeiro. então, Então, se você quiser, por exemplo, eu fiz um projeto uma vez para uma empresa que ela tinha 198 municípios que ela emitia nota. Uma faculdade, um grupo de faculdade, né, um grupo de ensino, ela emitia mais de 1 milhão de notas fiscais mês para mais de 180, quase 180 municípios. Ao volume, aí você vai instalar DRC? Não vai. Ou ela vai instalar DRC e mais alguma solução. ah, Eles não faziam vale a pena. normalmente de outbound, contratava uma solução externa e para nota fiscal ficava com o GRC. E para inbound também uma externa. Agora que o GRC não vai ter mais suporte para ele, vai acabar, talvez não faça sentido manter com uma solução SAP. Vai para uma solução de mercado que tem outbound e inbound, atende muito bem e vida que segue, entendeu? Entendi. Dúvidas? Alguém mais alguma dúvida? Curiosidade, Vinícius. Curiosidade, Vinícius, estão me escutando bem? Estou escutando bem, Sim, pode falar, Gerson. Oh, legal, bacana. Eu fiz o curso de TDF, né? Me pesquisei bastante sobre TDF. E eu também sou desenvolvedor, né? O que eu vi ali no TDF, uma curiosidade que eu fiquei. Você pega as views, né? Sim. Você pega as views. E não é pela formação das views ali que você coloca ali na obrigação acessória? Porque ali no TDF, quando eu montei ali o TDF, Uhum. só um minutinho, por favor. Entrega pra ele pra mim, por favor. Desculpa, um cliente que bateu aqui. Sem problema. O que acontece?
quando eu montei lá, eu montei umas views, né? Peguei lá no banco de dados, as estruturas, e ali eu montei um processo ali por exemplo, para um SPED que seja. Uhum. E ele parece ser que não ser algo tão complicado, a não ser que o banco de dados tá dificultando. Pelo menos foi a sensação que eu tive do TDF, né? São dois pontos. Um, beleza, é por view, você faz certo, mas você concorda que você tem que customizar para poder trazer algumas informações? Primeiro ponto. Sim, sim, Aí, segundo ponto, que dá muita dor de cabeça, normalmente as consultorias vendem pronto, não dá para falar que é sempre pronto. SIAP. SIAP é totalmente desenvolvido, não tem nenhuma construção que o sim, TDF atenda. entendi, E aí verdade. começa a ser tantos desenvolvimentos que ele fala que não atende. Você tem duas opções: você pode desenvolver, ou você pode contratar uma solução de mercado embarcada com TDF, já preparada para isso, para poder o que eu não atendo TDF, essa solução atender. Basicamente é. Entendi. Na Então, prática é uma junção. é, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Eu tenho um cliente que ele não tem solução fiscal, até hoje, SAP. Mas a movimentação dele é alta? 17 mil notas mês. É alta. É, cara, Excel? não. Então, lá no standard dessa SAP, antigamente, ainda tá lá as transações, J1 BFD, J1 BPIS lá. São as transações da FD CMS, a FD fiscal e a transação da FD contribuições. Elas existem e elas geram. Qual que é o ponto? Não tem suporte desde 2015. Então, todas as informações novas desde 2015 são customizadas para essa empresa. Hoje mesmo, essa semana mesmo, ele veio, Vinícius, a gente abriu uma filial no Santa Catarina, cria pra gente lá a Jimmy de Santa Catarina. Eu falei, desculpa, não vou. O que eu vou te cobrar é muito alto, versus o esforço é muito grande, versus o resultado que você vai ter, que você vai usar por 2 anos. Porque daqui a 2 anos ele vai ter que atualizar para se for de qualquer jeito e vai ter que ter uma solução fiscal. Então não faz sentido. Eu falei, gente, contrata um contador, vai lá perto lá e pede para ele entregar. E acabou, porque cara, eu tô fazendo bloco K para eles. Cara, o bloco K é um projeto que já tá 1 ano e 3 meses e eu não consegui finalizar. Por quê? No meio do caminho encontrei outros problemas lá dentro do ambiente, dentro do processo deles, que tem que mudar esses processos, o ambiente, a forma de tratar para depois voltar para o bloco K. Então, tem empresas que são bem doidas. Eu tive um cliente no passado, que ele simplesmente desligou dev e qualidade. Antes da pandemia era uma baita empresa, 2 bi de faturamento ano. Veio a pandemia, ele despencou para 200 milhões de faturamento. Então ele saiu cortando tudo, cortou dev e qualidade. Toda melhoria, todo o processo tinha que ter feito direto em produção. Se desse pau, eu parava a produção do cara. Então a gente Vixe. tem umas bizarrices no mercado aí que é complicado de lidar. Então, eu não conheço nenhum cliente que desenvolveu tudo. Normalmente ele entrou sempre. O próprio vendedor da SAP, ele quer, já direciona para poder entrar em conjunto com alguém. Entendi, muito obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? E eu tenho uma curiosidade. Opa, manda. Antigamente no ECC a gente tinha livros fiscais, né? No HANA hoje a gente não tem, Uhum. né? Mas assim, tá tudo no SAP, não tá? Eu não posso desenvolver, Pode. né? Falando de Porque novo desse cliente, que eu falei que ele não tem ali. Os livros fiscais, somente os livros de entrada e saída, alguns CFAPs deixaram de existir. Foi lá em 2016, uma atualização que veio, acho que foi HP 7 para o 8, ou 6 para o 7. Alguns CFAPs não vêm mais no livro. Você pegar o standard lá, a transação até existe no ECC, você vai puxar, sei lá, um 902, 5901, são alguns CFAPs que eu lembro de cor agora, eles não existem mais. Aí você tem que entrar lá, customizar para poder fazer. É, eu, eu já vendi alguns relatórios fiscais para o ECC e para o HANA. Então, eu vou lá e crio um relatório, eu chamo de relatório de conta corrente fiscal, que eu trago todos os dados da contabilização, da escrituração, dentro do relatório para o cliente fazer as validações diárias dele. Por ah, tá, quê? Porque o standard não tem. Então, assim, relatório, o SAP é muito fraco. Muito fraco. E tanto o B1, que é aquele pequenininho lá, quanto a um, ele não é focado em relatório. Deixa tudo isso para um terceiro fazer. perfeito. Eu tive uma curiosidade, falei com o pessoal da SAP há um tempo atrás, eu falei, gente, bem, olha o mercado que eu estou, que é ensinando vocês a parte, vamos falar de localização Brasil no ponto de vista mais operacional.
Mas se você for ver, técnico também não tem. O ensino técnico gratuito não tem lá no banco, no Learning lá da SAP. E para usuário muito menos. Eu fui perguntar por quê. E eles falaram, gente, eles falaram para mim, Vinícius, a SAP só investe em possibilidades globais. Quando é algo localizado, ela não tem interesse. Pelo tamanho, pelo seu processo, pelo seu porte, não sei. Mas ela não se interessa em fazer nada localizado. Seja a localização que for. E a gente tem, por exemplo, o Brasil, os brasileiros têm uma grande oportunidade aqui para frente. Por quê? É, Alguns países da América Latina, Argentina, Chile, Peru e até Colômbia, eles estão olhando para a forma tributária brasileira, de documentos, de obrigações acessórias. Então, tem uma tendência, quem conhece muito localização Brasil, daqui a um tempo tem muito mercado também na América Latina, entendeu? Isso é bastante interessante. Perfeito. Boa. Que informação top, hein? Muito obrigado. Sim, é algo que até eu tô de olho, tá? Assim, sendo bem transparente, até eu tô Não, acompanhando um pouquinho para ver para onde vai. Então, já tem documento fiscal no Chile, tem a invoice eletrônica ali no Chile, que você ainda, no Chile ou no Peru? Acho que é no Chile. Você entra no site que é do governo e gera lá o documento diretamente desse site. Então, eles já estão mexendo para alguma coisa, tá? Então, é algo para ficar de olho. Bem interessante. legal. Vamos falar de um pouquinho assim, só do SAP voltando aqui, os módulos dele, a gente vem na parte final da aula aqui, efetivamente. Os módulos, fala, pô, Vinícius, mas na S4HANA tem módulo? Tem. O problema é que o S4HANA agora, ele tem módulo principal e submódulo. Então, tem o FI, sei lá, agora isso me fugiu todos os nomes, mas, putz, me fugiu, mas eu tenho FI barra alguma coisa que é o Ah, módulo barra para A, né, de imobilizado. ativo imobilizando. O imobilizado tem um cara específico agora para trabalhar com imobilizado dentro da FI. Tem um cara específico para trabalhar com contas a pagar dentro da FI. Então tem umas variações, isso até para mim sofro bastante, porque às vezes Olá a todos! eu tenho um consultor FI e ele efetivamente não atende às vezes imobilizado. Eu falo, cara, você é um FI? Não, vejo, mas agora no HANA tem. Beleza, mas falando dos módulos principais ali no geral. Aqui temos o FI, que é um módulo de financeiro ali, contabilidade financeira, responsável por toda a parte financeira, o CO, parte de controladoria, SD, parte de vendas, distribuição, logística, MM, compras, gerenciamento de materiais, PP, produção e QM, qualidade. É, e aí, trazendo um dado tanto interessante, pô, Vinícius, por exemplo, você é um consultor, me fugiu até o nome agora, homologado SAP? Não, por quê? Porque não tem para localização Brasil, primeira coisa. E agora a prova lá da certificação do consultora mudou totalmente. Antigamente você tinha certificação, ela era válida por 5 anos. Depois você atualizava. Agora não é mais por prova. Você tem que pagar a escola da SAP, a anuidade dessa escola, e aí você vai fazendo a prova ali. Todo ano você tem que renovar essa prova. Custa R$ 5.000 por ano, essa anuidade. Então, essa é até nisso dos consultores estão ganhando dinheiro bastante em relação a esses processos. Então, uma curiosidade em relação à formação, mas os módulos, os globais ali, os macros, continuam sendo os mesmos. E ali, por último, a gente tem algumas camadas do SAP, front-end, aplicação e database. Front-end é o que a gente exibe as informações, então o SAP Gui para vocês. Isso aí, o Stanley mandou. Valeu, Stanley. O AP, AR, TR. Tem o IM também. O imobilizado qual que é? Cadê o imobilizado? Tá faltando com o imobilizado. Eu esqueci agora o imobilizado qual é. Mas o Stanley mandou aí no chat quais são os módulos que temos. Os submódulos do FI, que não são poucos. Falando aqui da front-end, o SAP, todo mundo usa, a grande maioria das empresas usam o SAP GUI. Ele está na versão 7.7 agora. Tem empresas que nem usam 7.7, estão na 7.4, 7.6. É o Gui que mais a gente usa. Tem o Fiori, que é uma aplicação em nuvem, como se fosse um site que você acessa. E de cada 10 clientes S4 que eu atendo, um ou dois só que tem Fiori. Se eu pegar agora dos meus clientes atuais, só um que está usando 100% Fiori.
o outro usa para algumas áreas e os demais usam o SAP GUI. Então, bem interessante. Camada de aplicação é onde tudo é processado, é onde os dados são processados e transferidos para o front-end. E o Database, desculpa, nada mais é do que onde os dados são armazenados. No HANA, a grande vantagem que ele fala que ela é 6 vezes mais rápido para dados não ordenados e 100 vezes mais rápido para dados ordenados, é porque ele usa a mesma lógica de uma memória RAM do computador. Ou seja, a memória RAM ela é utilizada para tudo que é acesso rápido, ou último acesso, está numa camada rápida para você buscar, e se é algo profundo, está na memória ROM. O SAP funciona da mesma maneira. Tudo que é dado você rotineiro que você utiliza, transação, banco de dados está ali, e tudo que é dado que precisa ficar armazenado, ele vai para uma memória mais profunda. E aí, por exemplo, o Fiori, muita gente reclama que ele é muito lento. E é por conta todo esse processamento que tem que ter os bancos de dados. Melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda, para algumas situações, ele acaba sendo lento. Um outro problema que a gente tem muito em desenvolvimento é a forma de buscar essas informações. Então, se ela não é escalada de uma maneira adequada, nosso processamento fica lento. Às vezes você pede um relatório novo, e aí no começo ele funciona, depois quando você quer um dado maior não funciona, normalmente é pela arquitetura que foi desenhada essa busca desse dado lá no banco de dados. E no S4HANA isso ficou bastante sensível, porque se você não seguir essa arquitetura adequada, você vai ter um tempo de processamento muito grande, possibilitando até uma parada de ambiente. Isso é bem interessante. Linguagem de programação é o ABAP, uma linguagem exclusiva de alto nível desenvolvida pela SAP. Jotão Betax, vou falar rapidamente dela, porque hoje é só mais um overview. Uma transação da SAP que contém a maioria das parametrizações fiscais. Por que a maioria? Por conta que tem coisa que está lá no FI. Retenções está lá. O que mais? Normalmente as retenções estão ali todas no FI. E aí, Vinícius, por que a retenção está no FI? Porque a retenção é por pagamento, não é por incidência. Então, não é pela escrituração que eu realizo uma retenção tributária, é pelo pagamento. E esse é o motivo que ele está lá na FI. E a gente tem um monte de empresas que enfrentam um monte de problema, porque às vezes tem fornecedor que presta dois serviços com critérios de retenções diferentes. E a gente tem que fazer algum desenvolvimento para atender esse tipo de cenário. Cada tabela dentro da SAP tem uma configuração, uma destinação específica, então os profissionais que atuam com a área fiscal precisam entender cada tabela e a sua lógica. Então, o entendimento de cadastro, configurações e parametrização é de grande relevância aos consultores e também aos usuários. Infelizmente, em muitas situações, por falta de conhecimento, vai gerar erro de funcionamento e riscos nos projetos e também na operação no dia a dia das empresas. Aqui a carinha dela só. Uma coisa bem interessante de saber é o SAP, a JMetax não tem vida própria. Então, às vezes, quando eu pego, eu tenho um cliente, um dos meus clientes aqui, ela contratou uma gerente tributária que ela vem do mercado, em grandes empresas, com grandes atuações, conhece muito, tecnicamente do fiscal, não tem que falar, a mulher é boa, e tirar o chapéu para ela é conhecimento. Só que ela nunca trabalhou com SAP. E aí chega a informação para ela, hoje mesmo tinha uma ligação para ela, pô, Vinícius, nossa, o SAP não tá, a JMetax não está determinando certo o CST, a JMetax está determinando certo o CFLP. E aí eu expliquei para ela, a JMetax não determina nada. Eu cadastro os parâmetros, as informações para que no nível de processamento ele busque esses dados e com a lógica correta traga o dado resultado correto. Por que essa dificuldade? Porque a maioria dos softwares, dos RPs no mercado, ele trabalha por natureza de operação. Então tem lá, venda para não contribuinte. Já tem, desse cenário, ele já tem todas as tributações. Venda para contribuinte em outro estado. Tem cenários. Venda para não contribuinte em outro estado. Já tem todo o cenário tributário desenhado. Por mais que ele tenha lá, sei lá, centenas de cenários, tá a nível de cenário, já tem todas as determinações. O SAP não funciona assim. Ele vai pegar todos os dados de cadastro e vai processar. E vai determinar. Se tiver um item errado no cadastro, lascou. Não vai funcionar. Ou vai determinar incorretamente.
Então, essa é uma das grandes dificuldades. Então, como que o SAP funciona? Eu passei isso no workshop, passei isso também no presencial ali, mas quem não estava, o pessoal que está aqui, que é da plataforma da assinatura, precisa saber também. Então, como eu disse, ele vai olhar os dados transacionais, que são dados de cadastro: material, fornecedor, cliente, ou BP, se for o S/4HANA, centro, o IVA, setor industrial, o que mais que a gente pode colocar lá, que às vezes precisa? Regime tributário. Então, ele vai olhar tudo isso. Olhou, aí ele desce para os dados de parametrização. Então, ele vai olhar tabela de impostos, tabela de seções, CST, SEST, ele vai olhar nos dados de parametrização. E aí, juntando essas duas informações, ele realiza o cálculo. Então, tem lá uma fórmula, no caso, no geral, desculpa, é a fórmula 320. Ele vai realizar o cálculo efetivamente, e vai apresentar esse cálculo nas condições dentro da price, seja a price de compra, seja a price de venda. Apresentou essas condições, ele vai apresentar o resultado nas BX. Depender, ele vai olhar o tipo de imposto, a condição de imposto e os IVAs que está cadastrado, seja na ordem de venda ou no pedido de compra, para apresentar o resultado efetivo e calcular na hora da miro ali ou na hora da fatura na ordem de venda. Então, tem uma sequência de processamento. Ele não tem vida própria. Você não coloca o dado lá, ele vai processar automaticamente. Não. Por isso que conhecer de ponta a ponta, que a gente vai falar algumas coisas que a gente vai trazer lá nas aulas finais, de algumas soluções que nós damos para os clientes, de algumas saídas do mais standard possível, é o ideal. A gente pegou, eu tive um cliente que é gigante do mercado, gigante, eu posso falar o nome dele aqui, mas ele é gigante no mercado, onde ele tinha mais de 20 mil parâmetros a nível de material. Então, ele cadastrava um parâmetro de material. É funcional? Não é. Ah, vezes, mas funciona o resultado. Beleza, mas atualizou a alíquota, uma alíquota no Rio de Janeiro. Ele tem que entrar nessa tabela e mudar 17 mil parâmetros. Faz sentido? Não faz. Então, quando você olha para principalmente para um gestor, ele, cara, eu não posso ter meu usuário reprocessando, não posso ter meu usuário perdendo tempo com o trabalho, não posso ter meu usuário revalidando informação fiscal. Mas para que tudo isso funcione, a JBTax está redonda? Tem. Mas se ela estiver redonda e os cadastros não vai funcionar. Ah, tem um cara aqui, não contribuinte, está cadastrado como contribuinte. Ferrou. Tem uma empresa aqui, é Simples Nacional, não está cadastrada como Simples Nacional. Ferrou também. Então, são algumas circunstâncias que, às vezes, as áreas externas deixam para lá e estoura na área fiscal. Todo cliente, toda empresa que eu entro, eu falo, gente, cadastro, o validador final tem que ser a área fiscal para garantir que todas as informações estão ali efetivamente corretas. Galera, hoje é uma aula inaugural de apresentação e olha, fui certinho no tempo aqui, que eu estimei de 1 hora, mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto ali, já são já Betax no geral, algo que a gente falou ali do SAP, de projeto, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se tem algum ponto a considerar. Apresentação show, muita informação, muitos detalhes, muito legal. Apresentação show, parabéns. A pergunta, o workshop eu não pude ver, ele está lá na plataforma dos Tá lá na assinantes? plataforma. Tá lá, Fechou. tá Bem disponível. bacana, viu? Eu assisti, bem bacana as duas aulas. Boa. O professor aí é muito rico, cara, muito envolvido, muito trouxe informações internacionais aí, perspectiva de mercado, muito Gente, legal, cara, muito além da bacana. coisa, eu tô aqui com páginas e páginas aqui, ó, de estudo e tal, para conseguir trazer dado, informação para vocês. A ideia é juntar tudo, porque Oxi. tem muita informação. Se você for jogar um Google, YouTube, tudo isso que eu falei hoje, você vai achar. Mas você não vai achar junta, pronta e equalizada ali com tudo que você precisa. Então, é isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, para a gente começar tudo num patamar só, e aí sim a gente entra em cadastro na próxima aula. Mas eu agradeço o feedback, muito importante para Não. mim aqui, a gente continuar. Gente, muito obrigado. Vinícius, só uma dúvida, aproveitar Manda, rapidinho, Mauro. desculpa. Eu ia pedir para você voltar, possível, lá na primeira página, onde que tem Agora. a escala ali das datas, né, por favor. E o acesso para as próximas aulas vai ser o mesmo link que mandou agora ou cada vez vai ter um novo acesso? Tá, boa. Vou ser bem transparente, tá, Mauro? Eu não decidi ainda. Ah, peraí. Não tô compartilhando. Agora eu tô. Ah, não tá bem. Eu não decidi, assim, eu tava fazendo as primeiras aulas, eu fiz por Meet,
pelo Meeting da Google. Aí resolvi fazer por Zoom, mas eu confesso que eu me desfamiliarizei com o Zoom. E Tá. eu já usei o ClickMeet, que era bem legal. Então, eu ainda não decidi, para ser sincero com você. Eu vou ter uma reunião com o pessoal de infraestrutura minha que dá apoio aqui. Eu vou bater um papo com eles. Se para vocês aqui o Zoom tá de bom tamanho, tá vindo legal, beleza. Depois eu vou dar uma olhada na qualidade da aula, como que tá a gravação, porque só a nível de comparação e curiosidade mesmo. A aula do Zoom, sei lá, uma hora me dá 700 mega, 500 mega de tamanho. Uma aula no Meet me dá 1,5 GB, 2 GB às vezes, ao mesmo tempo. Então quer dizer que eu tenho mais estrutura de qualidade no Meet, entendeu? É uma coisa Entendi. que me chamou a atenção. Mas eu vou dar uma revisão nas aulas ali, que eu termino, gero o vídeo e mando pro pessoal editar e subir, porque eu não tenho tempo de olhar. Mas eu vou dar uma revisão nas aulas. Se a qualidade no Zoom estiver boa, eu permaneço no Zoom, aí eu vou deixar o próximo link vai ser novo, mas eu estendo ele sempre Ah, tá mesmo. bom. Mas ele sempre vai comunicando a gente lá no grupo, né? Sempre estou lá Beleza. comunicando. Peço desculpa por essas, meio em cima da hora algumas coisas, porque eu também tenho atividade operacional aqui que está me Sim. Ah, pegando não, fica bastante. tranquilo, é só pra estar alinhado. Não, beleza. Toda Maravilha. quarta-feira, exceto dia 9, né? Beleza. Acho que 9 do 10 Eu não tem, né? eu pulei dia 9. Poxa, vou dar uma revisada aqui, Tá bom. tá? É Eu que eu olhei vou... no calendário aqui pra eu também me planejar, aí eu vi que dia 9 do 10 não tá na lista, né? Tá, acho que eu comi bola aqui. Vou revisar, vou dar uma olhada aqui se tem algum ponto, alguma coisa, e eu te falo. Porque eu falei Beleza, que é dia valeu. 12, né? Eu confundi que meu feriado é sábado. Eu não sei porque eu pulei. Isso, é. Uhum. Eu vou revisar no material final, eu mando no grupo o printzinho do cronograma atualizado. Valeu, obrigadão. Beleza, gente? Eu agradeço e uma boa noite, um bom descanso para vocês e até semana que vem. Qualquer coisa a gente está disponível no WhatsApp. Grande abraço, tchau, tchau. Beleza. Boa noite, Até tchau, mais. tchau.